Olá pessoal, tudo bom com você? Olha eu aqui de novo. Eu prometi que todo exame eu faria um aulão de véspera para que a gente pudesse passar na OAB. E nós estamos aqui novamente para poder falar dessa bendita dessa prova que muitas das vezes vocês ficam ansiosos, vocês ficam nervosos e acabam errando de bobeira. O que eu não quero é que você faça isso. No exame passado, nós tivemos a alegria de acertar alguns assuntos que caíram na prova. Inclusive, eu tive a sorte de falar a expressão que foi usada no enunciado. Vamos ver se a gente consegue acertar dessa vez de novo? Bom, espero que sim. Primeiro, eu queria te dar uma dica. A segunda fase da OAB não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nós já chegamos até aqui. E para você chegar até aqui, significa dizer que você estudou, que você se preparou e que você vai passar. O seu maior inimigo é você mesmo. Então, acima de tudo, você tem que acreditar na sua capacidade. Na sua capacidade de responder. E aí a gente vai para a prova. Como é que você não vai errar nenhuma questão? Como é que você vai acertar tudo? Organizando a sua resposta. Independente do assunto, calma que eu vou falar do direito material, mas independente do assunto, o que eu quero de você para a prova? Você tem que se organizar para responder. Como assim, Gabriel? Me organizar para responder. Você vai começar a prova pelas questões. Eu não quero que você olhe para a peça. Estrategicamente, olhar para a peça vai te desestabilizar emocionalmente. Gabriel, mas eu fico muito nervoso, eu preciso olhar a peça. Não olha. Não tente identificar. Por quê? Porque se você olhar para a peça e se você identificar com facilidade, você relaxa. E relaxando, você acaba errando as questões. Se você não identificar, você entra numa pressão psicológica monstruosa. E depois, ainda que você acerte a peça, ainda que no chute, você não vai ter chance de passar, porque essa pressão psicológica vai fazer com que você erre as questões. Então, o que eu quero de você? Eu quero que você comece pelas questões. Vamos garantir 5 pontos. Vá lá, vamos considerar uma margem de erro. Vamos garantir 4 pontos nas questões? Está de bom tamanho. E como é que você vai garantir esses 4 pontos? Pegou a sua prova, você não vai olhar a peça. Vira a peça. Normalmente, as questões são organizadas com uma questão fácil, 2 mais ou menos e uma difícil. Normalmente, a difícil é a primeira para te desestimular. As fáceis, normalmente, são a 2 e a 3. São as 2 mais fáceis, tá? Eventualmente, a última é a mais fácil, porque normalmente você já está cansado e estrategicamente para a banca deixar a última como a mais fácil é relativamente organizado. Por quê? Porque a banca deixando a última como a mais fácil, ela já te derrubou com a primeira, que é a mais difícil. Então eu recomendo que você comece a sua prova pela última questão. Se não pela última, pela terceira. Você vai fazer a terceira, a segunda, a última e a primeira. E aí você garante os seus 5 pontos. Gabriel, como é que eu respondo de forma a conseguir a pontuação total da questão? Você tem que responder de forma completa. E como é que você vai responder de forma completa? Você vai começar todas as suas respostas pensando: esse assunto está na Constituição? Se o assunto estiver na Constituição, você vai começar pela Constituição. Da Constituição você vai partir para o CTN. Então, vamos pensar numa verticalização. Olha, Constituição, lei complementar, legislação ordinária. Depois você vai partir para as súmulas do STF, do STJ. Tranquilo? Belezinha? E se tiver, claro, súmula do Tribunal Federal de Recursos. Vamos pensar numa questão que envolva imposto de renda. Sei lá, vamos pensar num exemplo em que um menor de 14 anos de idade, 15 anos de idade, que seja,
funcionário, trabalha, ofere renda e não declara o imposto de renda. Esse menor ele é autuado porque não pagou o imposto de renda e você deve avaliar se essa autuação ela é ou não é devida. Como é que você responde essa questão de forma completa? Você começa falando do que é o objeto da questão, o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto previsto na Constituição, no artigo 153, inciso 3, e previsto no CTN, verticalizei Constituição e CTN, e previsto no CTN no artigo 43. Tal imposto tem como fato gerador, abrangiu o fato gerador, auferir renda ou disponibilidade econômica de qualquer natureza. No caso em tela, estamos diante de um menor que auferiu renda oriunda do seu trabalho. Muito já se discutiu sobre a incidência do imposto sobre o menor. Porém, o imposto de renda se submete a 3 critérios obrigatórios previstos no artigo 153, parágrafo 2º da Constituição, quais sejam a universalidade, a generalidade e a progressividade. No caso em tela, aplica-se a generalidade, que significa que todas as pessoas estão abrangidas pela incidência do imposto. Por fim, mas não menos importante, deve-se destacar que a capacidade tributária independe da capacidade civil, na forma do artigo 126, inciso 1 do CTN. Pronto, acabou. Você matou a questão. Então você tem que colocar na tua cabeça que você tem que falar do que está na Constituição, do que está na lei complementar, eventualmente na lei ordinária, e aí você vai partir para as súmulas, caso elas sejam aplicáveis. Tranquilo? Tá fácil? Vamos pensar num outro exemplo qualquer, uma questão que fale de ITR, uma questão que fale de IPTU, pronto. O IPTU está previsto na Constituição no artigo 156, inciso 1, previsto no CTN no artigo 32 e seguinte. E se a questão estiver falando de progressividade? Se estiver falando de progressividade, você vai ter que falar da progressividade no tempo do IPTU, então você vai ter que falar do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. Olha só, Constituição, Lei Complementar, Lei Ordinária. Tranquilo? Molezinha? E no caso da progressividade do IPTU, a gente ainda tem a Emenda Constitucional 29 e ainda tem, e ainda tem a súmula que fala que a progressividade do IPTU só é possível após a emenda constitucional, a progressividade do IPTU no tocante ao valor do imóvel, beleza? Antes da emenda constitucional 29, o IPTU só poderia ser progressivo com base na função social. Com a emenda constitucional 29, o IPTU passou a ser progressivo com base no valor, na localização, na utilização do bem. Não é isso? É o que está, é o teor da súmula 668 lá do nosso querido STF. Tranquilo? Percebeu como é que é fácil? Então, a primeira coisa que você tem que entender é como responder as questões. Gabriel, quais são suas apostas para a prova? Vamos deixar a peça por último. Há assuntos que se repetem nos exames de ordem, né? Fatalmente, uma questão de impostos em espécie vai ser abordada nesse exame. Eu estudaria, se fosse você, o ICMS. Por que o ICMS? Porque o ICMS está super na moda. Muito se discute acerca do ICMS, sobretudo no tocante à demanda contratada de energia elétrica. Não esquece disso, hein? Lembra da súmula 391 do STJ. O ICMS incide ou não incide sobre a demanda contratada de energia elétrica? Lembra? O ICMS incide sobre a demanda consumida e não sobre a demanda contratada. É óbvio que você vai falar da súmula, mas vai falar do ICMS na Constituição, do ICMS na Lei Complementar 87 de 96, ok? Belezinha? Então, é um belo assunto, ICMS sobre energia elétrica. Um outro assunto legal, que está super em voga, que está super na moda, que pode eventualmente ser discutido na prova, né? São os princípios constitucionais tributários. A gente pode falar numa questão que envolva, que fique claro para você, toda vez que você falar de um princípio, se tiver uma regra também no CTN tem que ser abordado. Por exemplo, cai uma questão falando de princípio da legalidade, você vai falar do 150, inciso 1 da Constituição e vai falar do 97 do CTN, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, o artigo 150 tem que ser estudado. O artigo 150 tem toda a chance do mundo de cair na prova. E eu lembro, mais uma vez, quando você for falar de anterioridade, fale de noventena. Falou do 150, inciso 3, fale da linha B e da linha C, beleza? Tá fácil? Molezinha, né? Joinha, não tem como errar uma questão dessas.
Crianças, então vamos lá. Primeiro assunto que eu acho que pode cair na prova é uma questão envolvendo impostos em espécie. Repito, acho o ICMS um assunto super na moda. É óbvio, pode ser que não caia, pode ser que caia uma questão de imposto de renda. E aí você tem que lembrar das súmulas do imposto de renda, né? Muito importante, súmula 125, 215, 498, não é isso? Qual o fato gerador do imposto de renda? Oferir renda, riqueza nova, capacidade de compra. Renda, verba indenizatória, não é fato gerador de imposto de renda. Lembre-se disso. Você não pode errar a questão fácil. Beleza? Legal? Presta bem atenção. Além disso, obviamente pode cair questão de qualquer imposto. Mas tem um outro assunto que eu acho que a gente podia dar uma focada para esse exame. O STJ entendeu em sede de recurso repetitivo que não incide o IPI na importação de veículo para uso próprio por não contribuinte. Eu acho que é um assunto super importante para a prova. Por quê? Uma questão que falha da não incidência do IPI na importação para uso próprio, você tem que arrematar falando que incide o ICMS. Olha só o que eu estou te falando. Presta bem atenção. Importação de veículo para uso próprio. O STJ entendeu em sede de recurso repetitivo que não incide o IPI por violação ao princípio da não cumulatividade. Por quê? Se eu importo um veículo para uso próprio, eu não vou revender. Então o crédito gerado na entrada eu não compenso com ninguém, esse imposto ele vai acumular. Então tem uma violação, artigo 153, parágrafo 3º da nossa querida Constituição. Beleza? Legal? Molezinha? Show! A questão é, uma questão que falha com um jogador de futebol, com uma pessoa física qualquer, importou um veículo para uso próprio, você vai defender que não incide o IPI, vai falar do IPI na Constituição, vai falar do IPI no CTN, que no CTN está prevista a incidência do desembaraço aduaneiro, mas não para uso próprio. E aí você vai falar também do ICMS. Gabriel, mas a questão não perguntou do ICMS, não interessa. Você vai arrematar falando do ICMS para dizer o quê? Para dizer que o ICMS incide na importação para uso próprio após, ou melhor, passou a incidir na importação para uso próprio após a alteração da regra constitucional. Você vai citar que não se aplica a súmula 660 e se aplica a súmula 661, ou seja, o ICMS incide na importação para uso próprio por força do 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, mas o IPI não incide, uma vez que o STJ entendeu de forma pacífica, ok? Ainda no tocante ao ICMS, um assunto super importante é pensar no ICMS interestadual. A emenda constitucional 87 só vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. Portanto, a emenda constitucional 87 dificilmente vai ser cobrada na prova. O que eu quero que você lembre, o que eu quero que você tenha em mente é que hoje, no dia da prova, no 16º exame, você não tem, presta atenção, você não tem a vigência da emenda constitucional 87. Então você vai aplicar a regra do 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8º, beleza? Então, ó, para rememorar na tua cabeça, eu, Gabriel, pessoa física, comprando produto em outro estado. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, comprando um produto de uma empresa que esteja em São Paulo. Um beijo, pessoal de São Paulo, adoro essa terra maravilhosa. E aí, a questão é, eu estou comprando pela internet. A empresa está em São Paulo, ela vai emitir uma nota e ela vai destacar para o estado de São Paulo o ICMS de São Paulo. Beleza? Isso está no 155, parágrafo 2º, inciso 7, a linha B. O ICMS interestadual só se aplica nas operações entre contribuintes. Loja de São Paulo vendendo para loja no Rio. A loja de São Paulo destaca o ICMS de São Paulo. É isso? Não. Nesse caso, como é loja e loja, a loja de São Paulo destaca a alíquota interestadual para o estado de São Paulo. No caso, entre São Paulo e Rio, a alíquota interestadual é 12%. Não é isso? Destaca a alíquota interestadual. E eu, quando eu recebi esse produto aqui no Rio de Janeiro, eu sou loja e eu coloco a revenda, eu tenho que recolher a alíquota de ICMS do estado do Rio de Janeiro. Agora, se eu estou aqui no Rio, comprando de uma loja em São Paulo e eu sou contribuinte e consumidor final, ou seja, eu estou comprando um produto que não é para revenda. Eu sou consumidor final, eu sou o último elo da cadeia produtiva. Eu sou obrigado a recolher o diferencial de alíquota, que está no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8º. Inciso 8º, ok? Beleza? Ó, a regra é simples, não tem erro. Se cair, você não vai errar, eu tenho certeza disso.
também um assunto super importante para a prova, ok? Então uma questão de imposto de espécie não tem a menor dúvida que vai cair. Ah, Gabriel, o que você acha de cair o ITBI? Se cair o ITBI, vai ser no tocante à base de cálculo. Qual é a base de cálculo do ITBI? O artigo 38 do CTN fala que é o valor venal, mas o STJ entende que é o valor da operação, beleza? Sobretudo no caso de arrematação em asta pública. Lembra disso, hein? Não tem súmula, mas é posicionamento do STJ, ok? Ah, Gabriel, poderia cair uma questão de ITD? Claro que pode. Você tem que lembrar que o ITD incide na transmissão gratuita de quaisquer bens, seja intervivos ou causa-morte, e não incide no divórcio se houver ameação. Ou seja, o divórcio de um casal casado em regime de comunhão de bens, seja total ou parcial, é feita a meação, cada um fica com a sua parte, então não tem a incidência do ITD, lembre-se disso, ok? Gabriel, IOF? IOF mais no tocante à anterioridade e noventena, que é exceção a ambos, ou mesmo a flexibilidade do princípio da legalidade, e aí a gente não cai no IOF propriamente dito, cai lá nas exceções aos princípios, que eu já falei que você tem que estudar também, beleza? Legal? Imposto de importação e imposto de exportação também ficam nas exceções, acho pouco provável que seja cobrado na prova. Eventualmente uma questão envolvendo ISS e ICMS, a gente volta para o ICMS, né? Lembrando que o ISS pressupõe uma obrigação de fazer. Existe uma questão de ISS que poderia cair na prova, que há muito tempo não é cobrada, que é no tocante a sociedade uniprofissional. Sociedade uniprofissional. A gente está falando do decreto 406/68, artigo 9º. Por quê? Historicamente, cai na OAB sempre uma sociedade formada por sócios de profissões diferentes. Uma sociedade formada por sócios de profissões diferentes, por óbvio, não é uma sociedade uniprofissional, né? Agora, se a banca quiser complicar, ela pode cobrar um caso concreto em que você tenha uma empresa, ou seja, uma limitada, uma clínica médica. Uma clínica formada por 3 médicos da mesma especialidade e eles montam uma sociedade empresária de responsabilidade limitada. Tem direito ao ISS uniprofissional? Essa é uma boa pergunta de prova. Sabe por quê? Porque o STJ tem um entendimento pacífico não simulado, no sentido de que se a atividade ela é empresária, não há que se falar na aplicação do ISS uniprofissional do decreto 406. O ISS nesse caso vai ser variável. Por quê? Porque por ser empresária, por ter a responsabilidade limitada ao capital social integralizado, esses sócios, ainda que de mesma profissão, não prestam um serviço pessoal. Então, para o STJ, a sociedade empresária não tem direito ao ISS, ao recolhimento do ISS uniprofissional. Tranquilo? Tá molezinha? Tá fácil? Eu acho que não tem muita discussão sobre o assunto. Agora, é um assunto que não está efetivamente previsto em súmula alguma, então você tem que lembrar. Óbvio que numa questão dessas, você vai falar que o ISS está previsto na Constituição, lembra de verticalizar, né? Está na Constituição, no artigo 156, inciso 3, regulamentado pela Lei Complementar 116, no caso concreto, aplica-se o decreto 406/68, etc, etc. Ok? Beleza? Tá molezinha, não tá? Então, ó, falamos aqui de algumas apostas no tocante a impostos em espécie. Dando uma viajada, questão de limitação de poder tributar, não tem a menor dúvida que pode cair uma legalidade, uma anterioridade, eventualmente um não confisco. Mas eu apostaria mais numa não limitação ao tráfego, né? A aplicação da súmula 323 do STF, dizendo que não pode haver apreensão de mercadoria para obrigar o contribuinte a pagar o tributo. Eu acho uma excelente questão de prova. Ó, não esquece de deixar essa remissão no artigo 150, inciso 5. Não esqueça de deixar essa remissão no 150, inciso 5. Beleza? Cuidado, que a fiscalização tem limites. A fiscalização não pode tudo. Não pode apreender mercadoria para obrigar o contribuinte a pagar tributo. Tem que se limitar aos livros da fiscalização. Ou seja, se a fiscalização vai fiscalizar o imposto de renda, não pode fiscalizar CSLL, tem que se ater ao objeto da fiscalização, não é isso? Não pode interditar estabelecimento. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, a fiscalização tem limites, beleza? Eu acho que esses são assuntos muito importantes para a prova. Uma questão de responsabilidade é batata.
seja do artigo 130, que fala da aquisição de bens imóveis, seja do artigo 133 e seus parágrafos, que fala da alienação de estabelecimento empresarial. Lembra na hora da prova, na alienação do estabelecimento, o adquirente só é responsável se continuar na respectiva exploração. E ele vai ser responsável integral se o alienante cessa a atividade, inciso 1 do 133, e vai ser subsidiário se o alienante continua a atividade ou retoma naquele ou em qualquer outro ramo. Lembre-se que essa responsabilidade não se aplica se for alienação judicial. E essa responsabilidade se aplica mesmo na alienação judicial. Se for a controlada comprando a controladora, se o adquirente for parente consanguíneo afim até o 4º grau do alienante, ou se for agente do falido, que é o famoso elemento cítrico, né? É o laranja. Tranquilo, gente? Molezinha? Então, ó, isso tudo está no dispositivo, tá fácil. O artigo 135 sempre cai na prova, batata, súmula 430, não pode esquecer. O artigo 135 traz a responsabilidade pessoal, mas o mero inadimplemento não gera a responsabilidade pessoal. O mero inadimplemento não gera a responsabilidade pessoal, ok? Beleza? Maravilha? Tá fácil, né? Não dá para errar. Presta bem atenção. Gabriel, além disso, o que você acha que pode cair na prova? Existe um assunto que há muito tempo não é cobrado na prova da ordem, que é o artigo 116, parágrafo único, a norma geral anti-elisão. Gabriel, o que é a norma geral anti-elisão? Quando você fala 116, parágrafo único, você tem uma regra que tem como objetivo afastar o planejamento tributário. Para a prova da ordem, eu sei que existem outros conceitos, o Ricardo Torres tem outros conceitos, mas não é isso que a banca quer. Na prova da ordem, você tem um conceito de elisão, que é o conceito de planejamento tributário. O artigo 116, parágrafo único, tem como objetivo evitar o planejamento tributário. Mas o artigo 116, parágrafo único, ele evita, na verdade, a prática de negócio jurídico simulado. Então você tem que lembrar de 3 conceitos: elisão é lícita, planejamento tributário, elusão é simulação, é o que está no 116, parágrafo único, e evasão é crime. Evasão é a conduta criminosa, é o indivíduo que aufere renda e não declara, beleza? Tranquilo? Aufere renda e não declara, crime, evasão. Elusão, o exemplo clássico de elusão, que é uma conduta simulada, é a questão da operação casa e separa, né? Digamos que eu queira vender um apartamento, você quer comprar um apartamento de mim, sei lá, uma coberturazinha ali em Ipanema, coisa nada demais, 150 milhões de reais, e você não quer pagar o ITBI, né? Você não quer pagar o ITBI, que é 2%, e aí você vai fazer o quê? Você me sugere, eu não tenho nada a ver com isso, você me sugere: Gabriel, vamos montar uma empresa. Você integraliza com o imóvel, eu integralizo com dinheiro. A gente nunca teve afeto societário, nunca teve interesse de montar empresa nenhuma. E aí o que a gente faz? Eu integralizo o imóvel, você integraliza o dinheiro, 6 meses depois a gente briga, você fica com o imóvel, eu fico com o dinheiro. A gente vai invocar o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, para dizer que não incide ITBI na integralização e na dissolução. É óbvio que o negócio jurídico em si é lícito, mas é óbvio que é um negócio jurídico simulado. O que o fisco pode fazer se ele descobre que esse negócio é simulado? Fala para mim. O fisco vai desconsiderar. Desconsiderar. Cuidado com isso na hora da prova. Grifa o seu código. Ele vai desconsiderar, ele não pode desconstituir. Ok? Ele pode desconsiderar, ele não pode desconstituir. Beleza? Legal? Então preste atenção, hein? Isso vale questão de prova. Outro dispositivo que eu acho muito importante, também não cai há algum tempo, mais ou menos, né? Caiu no agravo do instrumento, é o artigo 111, que fala da interpretação literal. Interpreta-se literalmente, né? Quando caiu na prova, caiu de forma mitigada, em que se pedia a extensão de uma isenção por violação à isonomia. Mas naquele caso especificamente não tinha muito o que ser dito, né? Cuidado, que o STJ aplica o 111 de forma literal, ou seja, para o STJ o 111 não tem discussão, ou seja, a isenção é interpretada literalmente. Se a isenção é concedida por deficiente do membro inferior direito, o deficiente do membro inferior esquerdo não faz jus ao benefício. Lembra disso. Na prova,
caiu uma questão, caiu uma peça, na verdade, em que você tinha que fazer um agravo de instrumento, porque foi indeferida uma antecipação de tutela em que o indivíduo pedia a extensão da isenção para ele. E você tinha que alegar violação à isonomia. Aí também não tem outro argumento, né? Toda vez que você vai pedir extensão da isenção, você vai pedir violação da isonomia, ok? Mas o STJ não tem esse posicionamento. Então é importante que você saiba, caiu uma questão dessas na prova, você vai fundamentar, óbvio, pela isonomia, mas tem que lembrar que o STJ não tem esse posicionamento, ok? Fácil, molezinha? Bom, direito material, eu confesso que eu fico um pouco dentro desses assuntos. Gabriel, poderia cair uma questão de prescrição e decadência? É óbvio que pode cair qualquer coisa, né? Mas é só lembrar que decadência, está no artigo 173 do CTN, é o prazo de 5 anos para a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, não é isso? Artigo 173, então o fisco tem 5 anos para lançar, 5 anos na forma do artigo 173, não é isso? Na forma do artigo 173, inciso 1, 5 anos contados no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fato gerador. Essa é a regra geral. Tributo sujeito a lançamento por homologação são 5 anos contados do fato gerador. Então, lançamento por homologação, 5 anos do fato gerador. Regra geral, 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Então, do 173, inciso 1, remissão para o 150, parágrafo 4º, do 150, parágrafo 4º para o 173, inciso 1. Ok? Isso é decadência. A prescrição está no artigo 174 e é o prazo de 5 anos para o fisco cobrar o crédito definitivamente constituído. Ok? Eu queria chamar a atenção para a súmula 436, que é importantíssima, que fala que a entrega da declaração constitui o crédito. É óbvio, a entrega da declaração constitui o crédito. Por quê? Porque uma vez entregue a declaração ao fisco pelo contribuinte, o contribuinte está confessando, não tem mais o que se discutir, ok? Então presta atenção, hein? O contribuinte entregou a declaração, começa a contar o prazo prescricional para o fisco promover a respectiva execução fiscal, ok? O código é bem extenso, né? E a banca tem gostado muito de cobrar alguns assuntos mais para frente do código, da parte de administração tributária. Então, a gente tem que estar atento sempre em que hipóteses fica caracterizada a fraude, né, à execução fiscal, artigo 185, dá uma lida na véspera, não custa nada, né? E qual é a ordem de preferência em caso de falência, e aí você tem que ler os artigos 186, 187, 188. Fundamental que você tenha isso em mente, são assuntos de muita importância para a nossa prova, beleza? Gabriel, então suas apostas, uma questão de imposto de espécie, uma questão de responsabilidade, uma de limitações e uma questão ali naquele métierzinho do código por volta do artigo 111 ao artigo 120. Gabriel, você pode errar tudo? Posso errar tudo, mas eu acho que é uma tentativa, tá bom? Me vem à cabeça agora um assunto que eu acho que vale a pena citar, que também há muito tempo não cai, que é a questão do ITR e do IPTU. O imóvel, olha só, questão de prova, hein? O imóvel situado em área urbana com destinação rural, incide ITR ou IPTU? Artigo 15 do decreto 57 de 66. Nesse caso, incidirá o ITR, porque o critério determinante é a destinação. Ainda que ele esteja em área urbana, se a destinação for rural, incide o ITR. É óbvio que você quer uma questão dessa, você não vai errar. Você quer uma questão dessa, que você vai falar? O IPTU, previsto na Constituição, artigo 156, inciso 1, 32 do CTN, 156, inciso 1 da Constituição, 32 do CTN. O ITR, previsto aonde? 28 do CTN, no desculpa, eu falei 153, né? Perdão. O IPTU está no 156, inciso 1, e o ITR está no artigo 153, que é Imposto da União, tá bom? Desculpa, você vai dar uma olhadinha lá no 153, Imposto da União, beleza? Então, Constituição, CTN e as leis aplicáveis. Legal? Dúvidas? Não tem dúvidas, isso é muito fácil. Gabriel, e quais são suas apostas para peça? Aí é difícil, hein? Eu confesso a vocês que eu acreditava e acredito no mandado de segurança. Por que mandado de segurança? Porque o mandado de segurança é uma peça que cai muito de forma repetida na prova da ordem e é uma peça muito forte no direito tributário, né? O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, regulamentado pela Lei 12.016,
tutela o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Não é isso? Direito líquido e certo. Vamos pensar num caso concreto, talvez, cabível mandado de segurança, num caso em que o caminhão esteja carregando uma mercadoria numa operação interestadual e ele é apreendido na barreira fiscal, não é isso? Você vai impetrar um mandado de segurança, pedir uma liminar para liberar a mercadoria com base no artigo 150, inciso 5 e súmula 323, 150, inciso 5 da Constituição e súmula 323 do STF, não é isso? E aí, digamos que a questão envolve o ICMS interestadual, e aí você vai falar do 155, parágrafo 2º, inciso 7 e 8, né? Eu acho uma questão super legal, beleza? Dentro de mandado de segurança, você tem N violações que a gente pode usar o OMS, né? Você tem prescrição, decadência, qualquer violação a princípios. Eu acho o MS muito importante para a prova. Agora, como é que você identifica que o MS é a peça cabível? Você identifica pelo enunciado. Eu sempre digo, a resposta está na pergunta. A resposta está na pergunta. Então você vai ler com atenção e vai ver o seguinte: se o enunciado falar que você deve ingressar com a ação judicial, com a medida judicial, para alegar o direito líquido e certo, pronto, é MS. Para alegar o direito que pode ser comprovado de plano, sem necessidade de ilação probatória, é MS. Dentro do prazo de 120 dias, é MS. Esses elementos do enunciado te orientam para o mandado de segurança. Por que esses elementos são fundamentais? Porque o mandado de segurança, ele é a via estreita. Toda vez que couber mandado de segurança, cabe outra peça. Se o enunciado não delimitar dessa forma que eu estou dizendo, ou seja, as provas estão pré-constituídas, não há necessidade de ilação probatória, é direito líquido e certo, está dentro do prazo de 120 dias, se não tiver esses elementos que restringem ao MS, caberia condenatória ou declaratória. E a banca não faz isso, a banca ela é honesta nesse sentido, ok? Então a gente tem que pensar que, nesses casos, direito líquido e certo, mandado de segurança, ok? Gabriel, o que você falou? E a ação anulatória poderia cair? Não é a minha aposta principal, mas é óbvio que a ação anulatória é uma peça eminentemente de direito tributário, prevista no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Você usa a ação anulatória quando o crédito já foi constituído com o objetivo de anular o crédito, beleza? A ação declaratória dificilmente cai, só se a banca quiser facilitar demais, é quando você quer pacificar a relação jurídica, artigo 4º do CPC. Seu objetivo numa ação declaratória é evitar uma cobrança futura, ok? Não são minhas apostas, com toda a sinceridade do mundo, pode ser que eu erre, mas não são minhas apostas, são peças muito fáceis, caso caia, né? Gabriel, repetição de indébito, o que você acha da repetição? Eu acho que é uma peça super legal, e eu acho que você tem que tomar cuidado com a repetição de débito. Você tem que analisar a competência, você tem que analisar a legitimidade ativa para a propositura da demanda, legitimidade passiva, ou seja, quem é que tem que restituir, né? Você tem que fundamentar o direito à restituição, você tem que fundamentar a correção dessa restituição, que você não pode esquecer. Súmulas 162, 188 do STJ, 167, parágrafo único do CTN, Tributo Federal, correção pela Selic, não pode errar. Acha a repetição de débito uma boa ideia para a prova? Então assim, ó, já estou com duas apostas aqui, repetição de débito e mandado de segurança. Mas eu posso ser bastante sincero, eu acho que é uma peça que é forte, que são os embargos à execução. Por que os embargos à execução? Pela alteração recente do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, né? Os embargos de execução são cabíveis, uma vez garantido o juízo, né, na execução fiscal, pela penhora, pela carta de fiança, pelo seguro-garantia, né, ou mesmo pelo depósito. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: dentro do prazo para embargos só cabem embargos. Houve a constituição de bens, faça embargos. Não pensa duas vezes. Pode fazer embargos que você vai ser feliz. Você vai passar, beleza? Então, ó, caiu lá, fulano sofre a penhora e procura o teu escritório, dentro do prazo de 30 dias. Embargos, sem dúvida. Agora, lembre-se, para que caiba o embargo de execução, há necessidade de abertura do prazo. Dificilmente vai cair uma EPE novamente, mas lembre-se, para que seja cobrada uma EPE, o enunciado tem que prever expressamente que seja feita uma peça nos autos
da execução. Peça nos autos da execução. Não pode ser inicial, não pode ser ação, porque a EPE não tem natureza de ação. É uma peça processual nos autos da execução. Ok? Não acho que vai cair. Mas lembrando que a EPE na forma da súmula 393 do STJ só é cabível para você argumentar a matéria que o juiz possa reconhecer de ofício, que não haja necessidade de dilação probatória. Ok? Gabriel, você acha que pode cair uma consignação em pagamento? Eu acho que seria lindo se caísse uma ação de consignação em pagamento. Eu acho que seria muito legal se caísse uma ação de consignação em pagamento, falando de IPTU e ITR. Olha que legal, você tem que abordar os dois impostos, falar da diferença entre eles. A União e o município seriam réus numa ação de consignação em pagamento em que a União e o município estejam cobrando IPTU e ITR sobre o mesmo imóvel, né? Seria muito legal, muito legal. Eu gostaria muito que caísse uma consignação de pagamento dessas, porque nunca caiu, né? Nunca caiu. Seria uma primeira peça, seria um exemplo de questão que é fácil de identificação, tá? Então assim, Gabriel, 3 apostas. Se eu tivesse que apostar em 3 peças, né? Eu apostaria no mandado de segurança, nos embargos ou na consignação em pagamento. Posso errar? Posso. É da vida. Gabriel, você não acha que pode cair um recurso? Gente, sempre é possível. Sempre é possível cair um recurso. Mas eu confesso a vocês que eu não apostaria no recurso. Mas você tem que estar preparado, não tem? Da sentença cabe apelação. Sentença é a decisão que põe fim ao processo. Da sentença cabe apelação. Decisão interlocutória cabe agravo. A prova poderia até fazer uma maldade enorme, falando de uma sentença na execução fiscal de valor inferior a 50 ORTNs. Nesse caso, a gente sabe que cabem embargos de declaração ou embargos infringentes. Você não vai errar isso, duvido que caia. Beleza? Gabriel, suas apostas: embargo de execução, mandado de segurança ou ação de consignação e pagamento. Pode não cair nada disso, pode cair ambulatória e eu errar. Mas o que importa é que você sabe quando cabe cada um. Então vamos repassar? Mandado de segurança, direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data. O enunciado vai falar para você que é direito líquido e certo, que é comprovado de plano, que não precisa de dilação probatória, dentro do prazo de 120 dias, MS. Ok? O crédito foi constituído, você tem que provar a necessidade de dilação probatória ou passou do prazo de 120 dias, ação anulatória. Beleza? O crédito não foi constituído, você quer evitar uma cobrança futura que necessita de prova, ação declaratória. Embargo de execução, artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Dentro do prazo de 30 dias, só cabem embargos. EPE, peça nos próprios autos. Repetição de indébito, pagamento indevido dá direito à restituição, ainda que o pagamento indevido seja de um tributo prescrito. Porque a prescrição do direito tributário extingue o crédito. A prescrição do direito tributário extingue o crédito. Então você não vai errar. Beleza? Consignação de pagamento, você quer o fisco, não quer receber. Artigo 164 do CDE. Agravo, decisão interlocutória, o indivíduo ingressou com uma ação, tem uma tutela indeferida, uma liminar indeferida, você agrava. Sentença, cabe apelação, ok? Gabriel, mais alguma dica? Sim. A estrutura da peça vale muito ponto. Então você tem que tomar cuidado com a estrutura de cada peça. Faz com atenção, o endereçamento, você não pode errar a competência. Tem que analisar o artigo 109 da Constituição. Você não acha competência pelo tributo, você acha competência pelas partes. Você pode ter, por exemplo, a Caixa Econômica discutindo IPVA. O IPVA é estadual, então você pensa, porra, IPVA é estadual, competência é estadual. Não, porque se a Caixa Econômica está discutindo IPVA, a vista atrativa da Justiça Federal puxa essa ação para a Justiça Federal. Isso está no artigo 109, inciso 1 da Constituição. As partes envolvidas determinam a competência, cuidado com isso, tá bom? Então, artigo 109, lá na qualificação, não pode esquecer do 282, do nosso querido CPC, não é isso? Você não pode esquecer do 39, inciso 1 do CPC, isso serve para todas as peças, que é o endereço do advogado para receber intimações, qualificou bonitinho, qualificou o réu, não pode esquecer de qualificar o réu, né? E aí você vai partir para as preliminares de cada ação. O que eu queria te pedir é o seguinte: cuidado com a estrutura, faça com atenção e faça com calma. Lembre-se, você vai começar pelas questões, você já garantiu 5 pontos, acertou a peça, acertou a estrutura, você já passou. Olha só,
Eu acho que eu já dei minhas apostas. Eu acho que eu já falei o que vai cair. Eu queria desejar a você que está me assistindo uma excelente prova. Eu estou torcendo demais para você. Você está preparado? Vai dar tudo certo. Você vai passar. Me dá notícias. Nos vemos pelos fóruns desse Brasil. Muito obrigado. Foi muito bom falar com você. Foi muito bom te ajudar nessa preparação. Eu sinto um gostinho de que eu também estou pegando a carteira vermelha junto com você. Um forte abraço, boa sorte, faz com atenção, faz com carinho, essa carteira é sua. Aquele abraço, até o próximo vídeo, que não vai ser de OAB porque você vai passar. Beijo!